Olá, boas tardes. Bem-vindos à sessão de Open Source entre geeks no Building the Future. Meu nome é Miguel Caldas, da Microsoft. Temos connosco o Celso Martinho, um dinossauro do Open Source em Portugal. Começou há um horror de anos, não lhe vou dizer a idade. Começou há um horror de anos a fazer coisas interessantes com o SAP. Foi dos primeiros a fazer, se não o primeiro a fazer coisas de negócio importantes com Open Source em Portugal. Não foi o primeiro a usar open source, nem foi o primeiro a fazer negócio, mas foi o primeiro a fazer as duas coisas. E tem feito uma carreira fantástica em vários termos. Neste momento é diretor técnico da Cloudflare. Os génios que nos trouxeram o 1.1.1.1, sem ser aquela coisa lame da Google, que é o 8.8.8, não sentido nenhum. E, portanto, vamos ter uns minutos à nossa frente com o Celso para falarmos um bocadinho daquilo que é open source hoje em dia, do que é open source e cloud hoje em dia, o que é open source e Portugal hoje em dia. Eu tenho um particular prazer em falar de Portugal com ele, porque, enfim, o conceito de open source é muito o conceito, todo o tema do open source é muito discutido pelo mundo inteiro, mas aonde o Celso é único é na sua experiência de open source num país como o nosso, que, sendo interessante do ponto de vista da adoção tecnológico, é muito complicado para transformar coisas em negócios. Celso, bem-vindo. Temos 15 minutos para conversar à nossa frente, ou 20 minutos para conversar à nossa frente. Diz-me qualquer coisa relacionada com isto. Vamos lá. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui neste evento que já é de referência da Microsoft. E é um prazer também rever-te a ti, Miguel, que já não falávamos há imenso. Mas ainda me lembro da velha guarda e dos tempos do Netscape e do Gopher e desses anos maravilhosos. O open source, realmente a minha relação com o open source é muito grande, porque tive a felicidade de ter podido usar, entre aspas, essa oportunidade para construir o SAP, que foi o meu primeiro projeto grande, se não o único projeto grande da qual eu fui fundador. E de facto foi uma história que começou nos anos 90, em 95, para ser mais preciso. Open source na altura nem sequer era uma coisa bem definida como é hoje. Aliás, havia várias palavras para definir open source. Era o como é que se dizia, software livre, tinha outro nome que agora não me ocorre. Mas haviam várias palavras para definir o conceito de open source. Mas recordo-me bem de instalar Linux com Slackware, 20 e tal disquetes, várias horas a configurar o PC. A primeira versão do SAP corria em OpenBSD, nem era sequer em Linux. Também é uma distribuição uma variante do Unix open source. E todo o stack de software que suportou o SAP durante 20 anos, 20 e poucos anos, o tempo que eu estive com o projeto, foi maioritariamente baseado em ferramentas, em componentes open source, desde bases de dados, infraestrutura, redes, sistemas operativos, servidores, web, monitorização. Praticamente todas as ferramentas foram baseadas em produtos open source. A determinada altura tive também a oportunidade, da qual me orgulho muito, hoje é uma prática mais comum, a própria Microsoft tem um exemplo hoje em dia nestas questões, de poder contribuir de volta, ou seja, a partir do momento em que tínhamos um negócio, em que tínhamos capacidade de investir, fizemos aquilo que também nos competia, que foi começar a patrocinar projetos, a colocar em open source parte do nosso trabalho, e isso também foi muito recompensador. É uma parte do negócio, do licenciamento da open source, que as pessoas se esquecem muitas vezes. É que é necessário
a comunidade voltar a devolver e a investir nestas coisas. Aliás, este último problema do Log4j demonstra que há uma pecinha pequenina no meio de nossa infraestrutura global de toda a gente e que, por ter, enfim, tido alguma falta de atenção durante algum tempo, tem um impacto tremendo. Felizmente, a enorme maioria dos projetos open source continuam a ser adequadamente, em muitos casos, adequadamente funded, quer pelas empresas que desenvolvem o seu negócio todo a partir do open source, quer com empresas como a IBM ou a Sun, mais no seu tempo do que hoje a Oracle. Inclusive a Microsoft, hoje em dia também temos uma boa componente de contribuição para o open source para que o mundo possa continuar a usar estes building blocks para construir negócios como tu construíste. Aliás, no nosso lado, temos ultimamente, enfim, isto eu há bocadinho estava a discutir contigo antes da câmara estar ligada, dizendo que a minha companhia nem sempre foi o open source friendly que é hoje em dia. Continuamos a não ser exclusivamente open source, portanto temos imensas soluções de código fechado ou de código proprietário, como se entenda, mas temos também muita coisa hoje em dia open source. Aliás, eu sempre disse, aqui entre nós, que o nosso MSDN, que era o nosso set de informação no tempo em que era distribuído em CDs, em que a internet ainda não estava exatamente a funcionar como hoje em dia, era uma das maiores quantidades de código aberto que existia no mercado, porque tinha quantidades inauditas de código para que os developers pudessem utilizar, desafortunadamente só em cima de uma plataforma, que era o Windows. Mas era código em formato, tomem lá o source e não queremos saber de nada. E aceitamos contribuições e isso tudo. Esta parte do aceitar contribuições é uma coisa que durante algum tempo e ainda causa alguns nervos em algumas pessoas. Os grandes providers cloud, na maior parte das licenças open source, não são obrigados a devolver o código que melhoram dentro de casa porque não o distribuem, porque a licença de open source normalmente as mais famosas, o GPL, V2 e V3, eram triggered pela distribuição daquilo que nós fazíamos. Portanto, se eu quisesse distribuir o binário, tinha de distribuir o source. Como os grandes providers de cloud não distribuem o binário, só distribuem o serviço, apareceu um GPL V4 ou o V5 ou o V6, mas em que há imenso código que ainda não tem isso. Tens algum comentário quanto a isto? Não, eu acho que quando se fala em open source é preciso sermos um pouco mais específicos. Open source é um espectro muito alargado e há todo o tipo de projetos quando se fala em open source. Há iniciativas pequenas, há pequenos projetos, há pet projects e depois há projetos absolutamente estruturais, como é o caso do Linux ou do Log4j ou do Apache. Há peças que de facto fazem parte integrante daquilo que é a arquitetura da internet global hoje em dia. Esses projetos, a gestão desses projetos não é pera doce, é uma organização que requer recursos humanos, requer financiamento, tem metodologias de gestão de projeto muito profissionais, muito rígidas. Aliás, hoje muitas empresas que estão a recrutar olham para a experiência de um potencial candidato e olham para os projetos open source em que ele já esteve envolvido. E porque isso é uma bagagem... O GitHub já faz parte do LinkedIn também, não é? Exatamente, porque é uma bagagem muito importante, ou seja, não se pense que estar envolvido num projeto open source é um passatempo, é uma brincadeira, pode ser, mas não é bem disso que estamos a falar aqui. Não, de maneira nenhuma, quer dizer, a Apache Foundation é gigantesca, a fundação que controla o Kubernetes também já tem uma dimensão muito razoável hoje em dia. Portanto, há de facto muita, e ainda por cima são organizações pouco tradicionais, porque uma boa parte da força de trabalho, não quer dizer toda a força de trabalho, mas uma boa parte da força de trabalho não obedece ao driving board, ou seja, o driving board tem que ter uma gestão mais de influência do que ditatorial, como acontece dentro das organizações tradicionais. É extraordinariamente interessante estes temas também.
Mas o panorama mudou bastante e hoje é bom ver praticamente todas as empresas com uma certa dimensão. Não é preciso falarmos da Microsoft ou da Cloudflare ou da IBM, podemos falar de médias empresas perfeitamente all-in no conceito de open source e com uma mentalidade em que finalmente se percebe que não é só usufruir dos benefícios dos produtos open source, é estar envolvido, é contribuir, é patrocinar, é apoiar, é também honrar. A questão das licenças de facto é complexa, tu tocaste nesse ponto, há imensas licenças associadas ao open source e só essa discussão daria para uma palestra completa. Eu acho que tendencialmente as empresas procuram cada vez mais licenças mais abertas e menos complicadas. Mas tudo isso hoje faz parte da vida normal de uma empresa de base tecnológica, ou pelo menos de uma empresa tecnológica inteligente, não é? Portanto, na tua opinião, aquela opinião de alguns, como é que eu hei de chamar sem ofender ninguém? Alguns pundits que gostam de introduzir fear, uncertainty and doubt, que é pá, perceber o open source e os licenciamentos é muito complicado, não se metam nisso, é muito mais fácil outras coisas. Não te parece que seja a mim francamente não parece, mas tu tiveste isto diretamente no pelo, tens uma opinião Nós muito mais tivemos sólida do que a minha, muitos não é? anos e foi trágico ou divertido. Mas hoje será mesmo uma questão? Acho que já não é. Felizmente acho que já não é. Acho que já passámos essa fase. E obviamente que no fim dos anos 90 e grande parte do início deste milénio nós passámos por isso tudo, fear and uncertainty and doubt, desdenho, Que a Microsoft foi muito responsável por isso, agora estamos noutra, não é? Mas é verdade. e até estratégias de fundo para contrariar todo o conceito do open source e enfim, a história é longa, mas eu acho que hoje isso não faz sentido nenhum. Até porque a questão do software já não é mais-valia, já não é mais-valia das empresas que noutros tempos combateram esse conceito. Hoje uma empresa como a Microsoft, enfim, estou a falar por ti, mas de certa forma também estou a generalizar, podia estar a falar da Amazon ou da própria Cloudflare. O que é realmente importante é o serviço que prestam, a velocidade com que o conseguem fazer, a relação que têm com os clientes. Aliás, o facto de aceitarem e incorporarem os conceitos do open source diz muito sobre a própria empresa e dirá muito sobre a relação que no fim do dia têm com os seus próprios clientes ou com os seus utilizadores. Completamente de acordo. Não há semelhança entre o mundo que se vive agora e o mundo que eu encontrei. Eu também te dizia há bocadinho, quando eu vim para a Microsoft, fui contratado por ser capaz de fazer coisas com Linux. E sabia Windows e sabia Linux e, portanto, andei durante algum tempo a fazer evangelismo de internet. Aliás, era o meu título oficial. Houve um senhor uma vez que telefonou para a Microsoft a dizer eu queria falar com o gajo, a telefonista a dizer-me isto e a rir-se sem parar. O gajo da internet, não me lembro do nome dele, é o Profeta. Quando eu vim para cá, eu vinha para fazer integração de sistemas, não vinha porque era importante para a Microsoft fazer coisas com open source. Mas nós já reconhecíamos na altura que era importante reconhecer que os clientes precisavam de ter as duas coisas a falar umas com as outras, e agora é como tu dizes, já não é falar umas com as outras, é integrar. São raros os nossos produtos onde nós não reconheçamos a utilização de open source em determinadas peças, e são raros enfim, há exemplos disso em todas as áreas, desde o Windows até ao Visual Studio, as coisas todas. O Azure, principalmente, metade dos serviços do Azure são baseados em produtos open source. E quem diria que a Microsoft do início dos anos 2000 compraria o GitHub e que o GitHub hoje faria parte da vossa organização, não é? Já agora, o comprar o GitHub nem me assusta muito porque é um bom negócio. O que é surpreendente é que não tenha fugido toda a gente do GitHub. É verdade. Essa é que é a parte surpreendente. Há a parte de alguns fundamentalistas,
na realidade, as pessoas que usam o GitHub têm confiança em nós para mantermos aquilo da mesma maneira como sempre foi mantido antes de ser Microsoft. E esse, de facto, é o pormenor curioso. Eu estava à espera de ver, nos meses a seguir, uma debandada geral em direção a qualquer coisa que ainda não existia, mas de facto não aconteceu, ainda bem. Não aconteceu todo, não aconteceu todo e ainda bem, e mostra que de facto vocês fizeram uma leitura correta há uns anos atrás da transformação que estava a acontecer e quase que perdíamos o comboio, portanto andámos a esticar. Já agora, isto é uma doença que todas as grandes empresas têm. Até onde é que eu consigo espremer a galinha sem a matar, mas sem perder depois o negócio para a pata que vem a seguir. E nós estivemos muito perto de perder o comboio da passagem do ser contra para a passagem do vamos aproveitar que é isto que o mercado está a mandar. Ainda bem, é um tributo à gestão da companhia, mas eu em determinado momento vi as coisas com muito difíceis para o nosso lado, porque estava muito integrado na nossa massa e, como tu dizes, o modelo de licenciamento de software é um modelo que é perfeitamente legítimo, mas que traz uma série de vícios que são muito difíceis de sair. Portanto, a passagem do licenciamento de software para serviços é algo muito difícil. Aliás, deves ter também passado de alguma forma por isso em algumas das tuas incursões pelo mercado das grandes empresas, que também tens. Aliás, enormes empresas, não é? Tal agora, mas a PT no passado também, enquanto a empresa-mãe daquilo que era o grandalhão SAP. Portanto, nessas organizações é muito difícil dizer aonde é que eu vou começar a matar a minha galinha para deixar aparecer o próximo produto e não ser comido pelo próximo. Estivemos muito próximo. Aliás, distraímos um bocadinho com a cloud. A AWS teve uns tempos livres para se desenvolver mais ou menos sozinha, enquanto nós dizíamos, não, isso máquinas virtuais não é importante. O que é importante é serviços de paz. Demos o ouro, não é de maneira nenhuma, demos o ouro à concorrência. Mas é importante reconhecermos essas coisas. Bem, não falámos muito de Cloud Native, que estava pressuposto, mas também não é a parte mais interessante desta conversa. Mas a Cloud... Não quero deixar de referir o tema, não é? Tens alguma ideia disto? Não? A Cloud Native hoje também é uma não discussão, tal como o open source. Pronto, ótimo. E se levantarmos o véu, rapidamente vemos que as pecinhas todas da Cloud são projetos open source também, não é? Aliás, eu desafio-te a dizer-me qual é a percentagem de peças open source que constitui o Azure e as soluções. Eu já disse há bocadinho, eu disse mais de metade. Não, e atenção, é trivial. Poucas coisas. Ok, o sistema operativo continua a ser Windows, um Windows alterado, mas continua a ser Windows, e o hypervisor continua a ser Hyper-V, mas daí para cima, neste momento, entra mais open source a nível de sistemas operativos no Azure do que Windows. Isto é normal na AWS, mas na Microsoft, ao princípio, nós tínhamos uma grande percentagem de Windows, porque eram os nossos clientes que traziam o Azure Cloud para o nosso lado. Portanto, era natural que isso acontecesse. Hoje em dia, em números absolutos, já temos mais Linux do que Windows a funcionar, e a entrar projetos novos é extraordinariamente mais Linux do que Windows. E coisas como os Event Hubs, ou os IoT Hubs, ou o Redis Cache, aí nem nos demos ao trabalho de mudar o nome. São tudo peças que nasceram em open source, na qual nós vamos contribuindo de volta com algumas coisas que vamos fazendo, mas é o que tu dizes, quer dizer, é difícil eu encontrar uma peça que não tenha open source. Certíssimo. E hoje as pessoas também já não querem muito saber. Hoje o software é construído em cima de APIs e interfaces. Não, é o que tu dizes, isto só era importante quando havia o licenciamento do software. Exatamente. A partir do momento em que isso deixou de ser a driving force, não quer dizer que nós não continuemos a fazer algum dinheiro com o Office, claro que continuamos, ou com o Windows, claro que continuamos, mas como tu dizes muito bem, deixou de ser o vetor fundamental.
Certeza. Do vosso lado, da Cloudflare, deve estar exatamente na mesma situação, deve ter algumas componentes que não são, mas de resto... Posso dizer que a Cloudflare deve andar bem acima dos 90%. Não tenho mais pequena dúvida. À vontade, mas pronto, acho que é um negócio diferente do vosso e um paradigma também ligeiramente diferente, especialmente na parte de computação. Olha, estamos a acabar o nosso tempo. Um abraço, foi um prazer ter connosco mais uma vez. Até um dia destes, espero que não seja daqui a 3 anos, ok? Exatamente, vamos fazer com que não seja. Abraços. Adeus.